de parte daqueles que optaram pela cassação do vereador, não se viu aqui um debate de ordem técnica, mas um debate de ordem política, marcado por argumentos escancaradamente bolsonaristas, em discurso de ódio, em discurso de antidemocracia, em discurso de revide político. E quero acreditar que isso vem em absoluto prejuízo à imagem desta igreja casa. Portanto, eu quero aqui me manifestar nesse tempo exíguo que temos pelo nosso regimento, para começar citando aqui um episódio que acredito ser conhecido de todos, que diz respeito ao caso da família Calais, ocorrido na França, pouco antes da Revolução de 1789. A família Calais era uma família de comerciantes que tinham o seu comércio de tecidos na França, uma família que era de protestantes, sendo que um dos seus integrantes, o filho do patriarca, se converteu ao catolicismo. Adiante desse fato, este filho da família Calais foi encontrado morto, enforcado nas dependências dessa casa. E a partir daí se travou um amplo debate entre o catolicismo e o protestantismo na França. Foi desse episódio que Voltaire se inspirou para escrever sobre o Tratado sobre a Tolerância. Por que eu falo em tolerância, senhoras e senhores? Porque o que nós temos aqui é um processo tão degradante quanto o episódio da família Calais na França pré-revolução. Absoluta intolerância política. Tenho para mim que o vereador Renato Freitas não está sendo caçado por uma questão racial, nem por uma questão de postura, mas está sendo caçado por pertencer ao PT, num momento de flagrante e inegável intolerância política instalada e consolidada nesse país por conta de um governo, para dizer o mínimo, irresponsável, inconsequente e absolutamente despido de qualquer compromisso com uma sociedade justa e solidária. O que se vê aqui é um julgamento que se faz quando a única, se é que podemos falar nessa expressão, a única vítima desse episódio teria sido a Igreja Católica. Mas o próprio padre que conduzia a missa naquele episódio sai em defesa do Renato. Quando a Igreja Católica não se sentiu ultrajada, e isso foi expressado pela boca do bispo da nossa comunidade, e provavelmente será professado pela boca do Papa Francisco, que concordou em receber em audiência o vereador Renato Freitas agora em setembro. Portanto, o que nós temos aqui não é um julgamento técnico. Posso dizer com absoluta convicção, sem medo de errar, que da análise detida do processo, não há critério defensável para a cassação. Aliás, não vou citar nome para não constranger ninguém aqui nesta casa, mas eu acredito que aqueles dos quais eu falo não me olham nos olhos. Vários entenderam que a cassação é demais. Vários entenderam que a cassação é demais.
mas se acham absolutamente naquilo que a linguagem vulgar brasileira costuma dizer, em sinuca de bico. Não conseguem enfrentar essa situação por conta da pressão do seu eleitorado. E aqui eu falo também com muita tranquilidade, senhor presidente, o representante político, o verdadeiro representante político não tem que falar em nome do seu eleitorado. Eu não tenho que criar meus filhos segundo a vontade deles, senão eles seriam todos obesos, cheios de problemas de saúde, porque adoram comer tudo que colocam na frente deles. Mas como pai responsável que sou, eu tenho que cuidar da sua alimentação e eles comem aquilo o que é correto para eles, não o que eles querem. Eu não tenho que votar cegamente segundo a opinião do meu eleitorado. Ao contrário, se eu tenho compromisso com o meu eleitorado, eu tenho o dever de esclarecer os fatos ao meu eleitorado, tornar a minha sociedade melhor, trazer a verdade, orientar. Esse é o papel do político, não é dizer amém e se transformar num bonequinho fantoche de chancela da opinião do seu cercadinho político. Portanto, ser representante político é, acima de tudo, um ato de coragem. É preciso ter coragem. É preciso ter respeito à sua população. É preciso ter consciência de que não estamos aqui para garantir as próximas eleições. Estamos aqui para tornar a nossa sociedade mais justa e solidária. A análise dos autos revela, por voto consolidado pelo relator, vereador Sidney Tualdo, que não houve nenhuma conduta infracional passível de punição por cassação. Fazer manifestação em igreja é algo que não se compara nem na mais remota interpretação. A rachadinha, corrupção, assédio, jamais poderíamos pensar num juízo equilibrado em cassação para quem foi pedir socorro na Igreja dos Pretos, já que o Estado brasileiro já se declarou incapaz para administrar e conduzir questões de racismo, que no nosso meio é estrutural. Alguns aqui nesta Câmara não se cansam de gritar aos brados que Curitiba não é racista. E assim o fazem porque não têm noção do que estão falando. Não sabem e nunca estudaram o que vem a ser racismo estrutural. Basta olhar para essa casa e olhar quantos negros tem aqui para começar a entender do que eu falo. Mas se o Estado brasileiro é incapaz de gerir questões desta monta, e não me surpreende que no governo federal que está capitaneando a nossa política, sob minha lástima, não me surpreende que nós não tenhamos nenhum tipo de atenção a questões dessa magnitude. E o preço disso nós estamos pagando e vamos pagar. Eu reitero, mais uma vez, não estou aqui na defesa do vereador Renato Freitas. Estou aqui na defesa do Estado Democrático de Direito. Estou aqui na defesa de padrões éticos e morais. E não estou falando aqui do falso moralismo. Aliás, invoco aqui o pensamento que permeia a cultura popular brasileira, de que atrás
de um paladino da moral mora um canalha. É preciso que nós incorporemos o pensamento de que esta casa, neste momento, está sendo observada pela sociedade curitibana, pela sociedade paranaense, pela sociedade brasileira e por organismos internacionais. O que é que vamos passar para todos esses olhos? Volto a frisar, não houve nenhum ato infracional praticado pelo vereador Renato Freitas. Houve um pedido de socorro, mas oportunistas não perderam a chance de transformar isso num ato antipetista. E eu falo com absoluta tranquilidade, porque não sou petista, e peço vênia ao vereador Renato Freitas, à vereadora Carol D'Artor, à vereadora professora Josete, para dizer que também não voto no PT. Por convicção política, e acredito que tenho que ser respeitado nessa posição. Mas a minha posição política não pode me furtar de me manter fiel à minha postura técnica e às minhas convicções ideológicas. Hoje, quem está na linha de tiro é o PT. Amanhã pode ser o partido de qualquer um de nós. Invoco, portanto, a consciência de todos para se mantendo estritamente na linha das provas trazidas ao processo, na linha do que prevê a sistemática jurídica brasileira, notadamente no que diz com aplicação de pena, se estaremos promovendo justiça em condenar a cassação e a perda de direitos políticos por 10 anos, num país marcado por rachadinhas, por crimes contra a pessoa, por crimes inimagináveis na esfera da representação política. Porque o vereador foi na Igreja dos Pretos pedir por conta da injustiça praticada contra 2 outros pretos mortos covardemente. Ontem, para fechar com chave de ouro, também não vou citar nomes, mas ouvi da boca de uma pessoa que é representante política no nosso município e que se posicionou pela cassação do vereador Renato Freitas, que estava torcendo que a justiça paranaense anule o processo. A pergunta que não quer calar é: como pode alguém votar pela cassação e torcer para a justiça anular a sua própria decisão? Que tipo de compromisso político podemos visualizar numa postura dessa? Contra parte significativa dos meus eleitores, senhor presidente, eu peço desde já a renovação do prazo, contra a opinião de muitos eleitores meus, e estou pagando esse preço nas minhas redes sociais, eu voto convictamente contra esse decreto, mesmo que isso custe eleições futuras. Jamais vou me desviar da minha diretriz ideológica, da minha convicção de um ideal de justiça, por conta de opinião de eleitor mal informado. O meu papel, como representante político, é informar e orientar meus eleitores, a exemplo do que fiz com meus alunos na faculdade ao longo dos últimos 25 anos. Nessa esteira, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero fazer um apelo a vossas excelências. Se de fato, verdadeiramente, do fundo da sua consciência, independente do que os seus eleitores pensam,
Vossas Excelências entenderem pela cassação, que assim seja, e que cada um de nós carregue o peso dessa decisão para o resto da vida. Muito obrigado, senhor presidente.